Opa, cê tá bom? Vamos pensar nos trem muito doido, porque na provocação de hoje eu vou falar sobre manutenção de poder. A essência dessa provocação será o preço da herança, muito baseado aí na última escolha de ministro feita pelo Lula. Guilherme Boulos, que era o principal nome da esquerda depois de Lula, abriu mão do mandato na próxima janela eleitoral e abraçou o planejamento do PT para ser o sucessor do Lula no futuro. Vi alguns analistas falando da lealdade de Boulos ao aceitar as condições do Lula para se tornar o seu sucessor e que na direita só tem Judas. Só que na verdade o Boulos vinha perdendo relevância e aceitou ser capacho do Lula por falta de ver um futuro melhor nas suas condições atuais e enxergar aí, obviamente, a capacidade de manter o mínimo do seu capital político ao entrar no PT, já que no PSOL ele vinha sofrendo vários ataques. Nessa provocação vou traçar um cenário em que a luta do PT na manutenção de liderança no polo da esquerda pode forçar erros idiotas, os levando aí a um cenário parecido com o racha bolsonarista. Antes de traçar esse cenário, aquele velho trato de sempre, você deixa o seu like, se inscreve no canal e, se possível, faça uma doação para esse grande QR Code que está no canto superior da sua tela. É uma troca simples, eu te entrego uma provocação e você, pelo menos, deixa aí o seu like. Eu vou trazer esse preço da herança pela perspectiva de autofagia. Entenda a autofagia enquanto processo de automutilação celular que retira componentes danificados de dentro de si mesmo com a finalidade de se manter existindo e se multiplicando. Dentro da perspectiva política, o que vemos é que dentro dos polos políticos, os ciclos de renovação se constituem em grupos mais fortes dentro do polo ideológico, tirando alguns agentes mais ineficientes e insubordinados e absorvendo aí o necessário da estética de maior destaque no ambiente para continuar vivos no imaginário da população. A metamorfose política se dá no tatear social para encontrar lutas com mais potencial populista, um maior potencial, maior possibilidade de engajamento. Então, se tu compreender aí que partidos políticos eles vivem em uma metamorfose cíclica e que as suas crenças, na verdade, são só uma probabilidade de engajamento social, você mata praticamente aí toda a provocação, inclusive a ideia de benção forçada. A nova geração achou que só a pressão em redes sociais seria o suficiente para os alavancar dentro do cenário político. Lê do engano. O que vemos é que tanto Lula quanto Bolsonaro controlam uma burocracia política que, ao contrário das redes sociais, é um meio de ação concreto e com amarras que a pressão social não vai quebrar. Então, tanto Boulos quanto vários outros direitistas mais novos terão que pedir bênção para serem aceitos. E com a burocracia política ao lado, tanto Lula quanto Bolsonaro não planejam compartilhar o seu capital político com a nova geração sem antes exigir a manutenção do seu clã no topo do polo ideológico, tanto a esquerda quanto a direita. Ou seja, ou mantém o clã de Lula e Bolsonaro no topo, ou existe a possibilidade de os dois grandes nomes simplesmente enterrarem seus capitais políticos sem se importar com quem vai ficar para trás, quebrando aí uma dinâmica comum da política, que é a oxigenação do poder. E o Guilherme Boulos está tentando aí dar uma puxadinha de saco no Lula, propondo se tornar um ativo estratégico na mão do Lula, por uma luta de reserva. Não sei se tu percebeu, mas estamos vendo aí um momento que diria que é histórico. Estamos prestes a ver uma troca de geração na política do Brasil, algo que ocorre a cada 30 a 40 anos, mais ou menos, e que pode ser decidida, diria que, na sorte. A base de eleitores do Brasil, com maior impacto nas urnas, em torno de 50% de pessoas neutras, não acompanham políticos e nem política, pois são marginalizados e não se importam, e trabalhadores que não têm tempo nem para viver, quem dirá para acompanhar a política. Ou seja, a proposta mais simples de se compreender
na cabeça de quem não acompanha a política, possivelmente vai levar tudo nessa eleição. E, ao meu ver, é a eleição mais volátil que eu já vi. Sem grandes nomes, Lula tá baqueado, Bolsonaro tá preso e tem muita coisa na mesa, muita coisa relevante para o futuro do país. E, para mim, o objeto mais relevante é a reserva de marginalizados que o Lula vem construindo. Marginalizados incivilizados que são uma bomba sem dono. O vencedor da próxima eleição ganha não só um poder absurdo de gestão da estrutura do Estado, como também uma massa de zumbis que vão lhe venerar por conta das suas situações de risco de sobrevivência. Ou seja, veremos um all-in de ambos os lados, pensando em uma reserva eleitoral absurda que visa manter tanto para a direita quanto para a esquerda os clãs no topo. Olhando para a esquerda, acredito que estão visando manter o controle do PT sobre o polo esquerdista do país. Sem Lula, o PT cai muito em questão de popularidade. Com essa reserva, eles teriam voto e vaga política sem se preocupar com um grande engajamento. E sim, tudo que tu verá no futuro, já tá vendo agora, acredito, e que verá no futuro são apenas sinalizações eleitorais. Os próprios comentaristas da Globo News assumem que o Boulos, além de ser o substituto do Lula, também serve para trazer as bolhas pessoalistas e marginais que abandonaram a base do governo. A função do Boulos é ser uma nova cara da pobreza, um novo pai dos pobres, um nome para ajudar o PT a manter a liderança no polo esquerdista, usando a miséria do povo e se mantendo no poder por mais tempo através dessa miséria. Pode parecer loucura, mas para mim é uma estratégia muito clara. É uma luta pela reserva de marginalizados e domínio de polo ideológico do futuro. E o Boulos é um nome com um perfil mais alinhado com essa massa carente. O discurso dele, o jeito de se vestir, tudo leva para uma imagem e comunicação com pessoas mais carentes e vulneráveis. Porém, nem tudo são flores, porque, ao meu ver, o Boulos está pagando o preço de uma cilada. Boulos está largando essa janela eleitoral para poder se aliar ao Lula, pensando em usar a administração do país para o alavancar à presidência ou, pelo menos aí, governador de São Paulo. Quando se analisa a possibilidade de uma quebra do país em 2027, a estética do Boulos de socialização do acúmulo alheio é a skin perfeita para um herói social. Então ele tem a base do PT, mais uma probabilidade de quebra do país. Porém, como eu disse, nem tudo são flores. Segundo aí as últimas pesquisas, mesmo com a direita fragmentada, os seus principais agentes voltaram a subir nas pesquisas. Nos próximos anos, o ciclo eleitoral político será mais ou menos voltado para centro-direita, ou seja, a onda de processos se baseando em artigos sem lei que estamos vendo será usada para garantir não só a prisão desses agentes que voltaram a pontuar em pesquisas, mas também será usado para o controle total das casas legislativas e dos espaços do executivo. Será uma eleição de tudo ou nada para se manter no controle. Quem pegar essa massa marginalizada vai garantir uma vida longa no poder político. Os dois lados estão se fragmentando. Quem tiver essa reserva sairá muito à frente nessa renovação política que o país terá. E fica muito complexo de tu não olhar para um cenário futuro e ver o PT forçando uma transição garantida. O PT não vai aceitar perder a liderança do seu polo ideológico, nem essa gorda reserva de marginais que lhe garante um poder absurdo. E estando com a máquina estatal nas mãos, vai rolar o que todo mundo já sabe, que é aquela velha guerrilha política comunista, usando todos os meios de ação possíveis para boicotar os seus adversários e queimar a economia para fingir uma melhora para que o povo se iluda e vote neles. Então, assim, as últimas pesquisas mostram que a base progressista do PT está debandando e só volta a votar no PT com alguma garantia de propósito das bolhas ideológicas satélites. Não tem mais o monstro Bolsonaro para agrupar essas bolhas satélites. Então, o PT vai usar de meios jurídicos para tentar cavar uma comoção de base via grandes conquistas
sociais. Já houve aí uma tentativa de passar o tema de interrupção materna no STF, visando gerar esse impacto de poder nas bases. O PT vai tentar sinalizar aí, pegar alguma demanda, vai tentar aprovar para falar: nós temos poder, confia na gente. Então, assim, essa questão da interrupção por pouco não começa a ser julgada no STF. Então, assim, se prepare para o uso imperial da máquina pública para se aprovar a loucura das bolhas esquerdistas para que o painho Lula continue no poder. E óbvio, isso é muito baseado em uma dinâmica de curral. Partidos menores, dentro de um polo ideológico, forçam a narrativa em grupos específicos para poderem captar indivíduos de grupos sociais específicos e usarem eles como moeda de troca com o líder, com o clã do polo ideológico. Ceder esse capital político para o principal grupo no poder é a maneira mais simples aí de se aprovar os ideais da bolha, dessa microbolha, aumentando o poder dessa microbolha no polo ideológico e também aumentando a sua posição na hierarquia interna. Quem consegue aprovar mais ideais consegue acumular mais poder dentro dessa dinâmica. Na direita, o Centrão está tentando forçar essa dinâmica no capital político do Bolsonaro e está falhando miseravelmente. Bolsonaro e o seu entorno está vendo toda essa reserva gorda e obviamente não vai abrir mão, mesmo que ele morra preso. A centro-direita está condenando essa próxima janela eleitoral por querer quebra da ordem das coisas. Ao invés de garantir capital e um nome bolsonarista, estão tentando forçar o líder de um polo ideológico a entregar os seus espólios políticos em troca de nada. Então, assim, é complicado. E indo para um segundo bloco, trazer uma ideia que visa reduzir toda essa bagunça. A ideia é sobre renovação forçada desses núcleos políticos. A essência da provocação da ideia sobre limite de mandatos. Toda essa dinâmica alimenta essa máfia política no país. Parece algo incrível, brigas e trocas de poder, mas no fim o que vemos é uma grande briga de ratos que vão roubar recursos do povo. Acelerar a oxigenação e quebra de monopólio de capital político desses ratos é uma urgência. E, ao meu ver, acho que políticos deveriam ter no máximo 3 mandatos por espaços políticos. Então tem aí o espaço de vereador, de deputado estadual, deputado federal, senador. Todas as camadas, tanto do executivo quanto do legislativo, teriam apenas aí 3 mandatos máximos. E se não se eleger para cima, acabariam saindo da disputa. Então, se eu sou um deputado estadual, já tive aí 3 mandatos. Se eu não subir, eu não posso descer e automaticamente eu saio da disputa, forçando assim a saída de caciques que vão fazer aí mais de 30 anos roubando no Congresso Nacional. E, obviamente, outra coisa que pode ajudar nisso é tempo de mandato, que é uma outra ideia para ajudar na aceleração da oxigenação política, que é reduzir para 3 anos aí o tempo de mandato dos agentes políticos. Os 4 anos de puro lero-lero no Congresso, ao meu ver, é muito pagando gente inútil. Ajudaria na urgência de aplicação de ideias, pois o tempo seria reduzido, e é aquilo, políticos trabalham pouco e trabalham mal. Já que não temos como obrigar ninguém a ser prestativo, acredito que temos que pelo menos reduzir o prejuízo que esses ratos geram. E tem também a questão dos agentes políticos estarem sendo obrigados a viver uma performance digital. Forçar o erro dos políticos, os queimando para não serem reeleitos dentro de uma janela menor de tempo, é uma opção viável, pensando em se livrar desses tumores sociais. A memória do brasileiro é muito curta. Forçar o erro ao reduzir a janela já iria expor muitos picaretas e ratos. E trazendo uma terceira ideia, é sobre eleições únicas. Pensando em uma janela reduzida de 3 anos, forçaria todas as escolhas para funções políticas em uma janela só. Acabaria com essa ideia de a cada 2 anos tem aí uma eleição. A diferença de tempo, quando você reduz de 4 anos para 3, continuaria a mesma, mas a troca de todo o corpo administrativo mudaria completamente, reduzindo o conflito de interesses que existe dentro dos espaços da administração pública. A burocracia política seria reduzida drasticamente, como, por exemplo, aí atrasar repasses por conta de projeção eleitoral. O presidente é eleito e ele começa a atrasar
o salário de servidores de cidades do interior. E isso é algo rotineiro nas eleições do país. Gerar prejuízos na população para que ela se estresse com o prefeito ou vereador na busca aí de construir um capital político na região. Ao fazer uma eleição que muda tudo de uma vez, isso não seria mais possível. Então, assim, estamos vendo o último suspiro de toda essa palhaçada. Estamos vendo aí o último suspiro dessa polarização política no país. Pelo menos dessa geração Bolsonaro e Lula. Em um cenário otimista, veremos pelo menos aí a redução dessa corja de tumores sociais, pois 50% de eleitores sem um grande nome para idolatrar estaria disposta a abraçar novas ideias. Era só apontar problemas e possíveis soluções e tentar colher o máximo de voto neutro possível. Porém, corta para a visão realista. A briga inútil por pautas burras quebrou qualquer vontade do povo em tentar entender toda a dinâmica que está acontecendo, toda a dinâmica do cenário. Então veremos aí a decisão de mais uma janela eleitoral se baseando em picanha e cervejinha novamente. E fica aquela provocação, aquele questionamento sobre bolha ideológica. Qual o ciclo da bolha política que você mais segue? O líder ainda tem muito tempo, tem pouco tempo, também está saindo junto com Bolsonaro. Você percebe quais são as ideias e ideais que a bolha que você segue estão tendo? Se o propósito dos delegados e líderes está sendo disseminar e difundir ideias, ou se estão apenas apelando para um ódio burro, porque acredito que você já deva ter percebido que boa parte das bolhas tem aí os seus líderes, os seus astros ideológicos, seus delegados ideológicos. Já parou para pensar em quais são os delegados que mantêm a sua bolha ideológica nativa? Quem são aqueles que vão propagar as ideias e o que eles realmente pensam para o futuro do país, do Brasil? Então, se tu nunca parou para pensar nisso, te aconselho a parar para pensar e ver o que tu vai fazer. Então, assim, moral da história, enquanto a direita se degladeia contra a realidade da hierarquia das coisas, a esquerda vem construindo um planejamento de longo prazo visando controlar a maior fonte de votos do país. Então já sabemos quem será a putinha de quem no futuro, nos restando aí fé e sorte. Por mais que o planejamento seja bom, o que podemos perceber é que ainda existe brechas a serem aproveitadas contra essas manobras da esquerda. Porém, com os agentes políticos que vemos, só nos resta orar e ter muita sorte, porque a quebra de domínio é quase que uma coisa utópica. Capital político em um país miserável é a coisa mais valiosa que existe. Forçar uma quebra do controle de grupos políticos sobre demandas do povo é essencial, até mesmo visando aí a evolução do ambiente, já que os eleitos teriam que resolver alguma coisa pelo fato da janela ser encurtada e eles terem pouco tempo para comprovar a sua qualidade. E é isso aí. É aquilo, toda provocação é uma revolta de Atlas. Retire crédito desse sistema desgraçado, retire crédito de sagacidade, não flua com os mesmos padrões da massa, não flua junto com a percepção dos marginalizados. Se prepare para ter que arcar com as loucuras da base ideológica do Lula. Fique ligeiro com ideias que parecem ajudar o pobre, mas que tu já deve saber que é sobre você pagando para o eleitor do Lula viver bem, beleza? A provocação de hoje foi essa. Se te trouxe alguma reflexão, deixe seu like, siga o canal e faça uma doação para esse grande QR Code que está no centro da sua tela, beleza? Então, até a próxima provocação. Fique com Deus, um forte abraço!